E aí pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Lucas Souza e vamos para a nossa segunda aula de JavaScript. Nessa aula vamos abordar operadores matemáticos, conversões de tipo e algumas peculiaridades que a gente encontra na linguagem quando estamos trabalhando com operações matemáticas. Então, bora lá! Bom pessoal, então já estou aqui com o editor de texto aberto, já criei o script da aula 2 e já incluí no nosso index.html e também já startei o live server. Então já está tudo certo para a gente começar a ver os outputs do nosso script aqui. Se você não entendeu muito bem como está essa questão do live server e o index.html, dá um passo atrás, volta lá na aula 1, que eu expliquei no comecinho da aula por que estamos utilizando o index.html, beleza? Bom, para a aula de hoje eu vou relembrar alguns termos lá da matemática básica, que é basicamente os operandos e os operadores. Na matemática, os operandos são os números de uma equação e o operador são as ações que vamos fazer nessa operação matemática. Então, vamos supor que a gente tem aqui uma conta 5 mais 2. A gente tem dois operandos, o operando da esquerda e o operando da direita, e o operador de soma com o símbolo de mais aqui. Na linguagem de programação no desenvolvimento, a ideia se mantém a mesma. Nós vamos ter os operadores e os operadores matemáticos, né? E os operandos. A única diferença é que os operandos na computação, eles podem ser números, podem ser strings, podem ser endereços de memória, e a gente vai ter que entender e trabalhar com essas diferenças aqui no nosso script. Bom, um outro conceito que é importante a gente introduzir aqui é que temos operadores unitários e os operadores binários. É bem importante a gente entender esse conceito porque eles têm os mesmos símbolos, porém têm ações diferentes e eles são lidos com precedências diferentes pelo JavaScript. Mais para frente dessa aula eu vou falar um pouquinho da precedência. Aguenta um pouco que a gente já chega lá, tá? Então vou começar aqui com dois operadores unitários. O que é um operador unitário? O operador unitário, ele recebe apenas um operando na sua expressão. Ficou difícil de entender? Vamos para os exemplos. Então eu vou criar aqui uma variável x, para ficar bem matemático o negócio aqui. E aí vou aplicar nosso primeiro operador, que é o de símbolo de mais e apenas um operando. O operador de símbolo de mais, basicamente, vai converter um não numérico para numérico. É o operador de adição unitário. Então aqui a gente já tinha um valor numérico. Vamos dar um console.log aqui no x. Ver que ele se mantém, né, como 1. Mas vamos fazer aqui um exemplo mais específico. Vou transformar ele em uma string. Type of x. Type of x. Então, o que a gente vai ver aqui? Ele vai iniciar como uma string e o mais x vai transformar ele em um tipo numérico. Então, a gente tem aqui string e number. O mais x, ele faz a mesma coisa que essa função aqui. Vai transformar em tipo numérico também. Maravilha. Um outro operador unitário bastante importante e muito utilizado é o operador de negação, que a gente vê muito na matemática, né? Que ele tem o símbolo de menos. O que o operador de negação faz? Ele inverte o sinal do nosso número. Então vamos exibir aqui também. Y. Vamos ver o que acontece de diferente aqui. Então a gente tem o 1, apliquei o operador de negação e ele foi para menos 1. Beleza? Vimos os dois principais tipos de operadores unitários aqui. E agora eu vou mostrar só um exemplo bem básico antes da gente entrar nos tipos de operadores, que é um operador binário, né? Que o operador binário ele recebe dois operandos na sua expressão. Então eu vou sobrescrever aqui o x e o y 10 e 10 e vamos fazer uma operação, vamos aplicar um operador binário nele aqui,
x menos y. Então, aqui, ó, perceba que o símbolo é o mesmo, é o menos, só que aqui, um operador binário, ele tem a função de subtração, ele é um operador de subtração e não um operador de negação. Esse conceito é bem importante a gente entender, ele tem diferença de leitura, beleza? Tô frisando bastante isso pra gente ver, pra gente lembrar depois por que eles são diferentes. Então, o resultado aqui é 0, beleza? Bom, vou entrar aqui nos operadores matemáticos que temos disponíveis e basicamente eles cobrem todas as operações que podemos fazer de matemática básica, certo? Vou colocar aqui um comentário, operadores matemáticos. Vou fazer um resuminho aqui. Então, a gente tem o operador de adição, com o símbolo dele é mais, subtração, o símbolo dele é menos. Todos os operadores matemáticos que eu estou passando aqui, eles estão nos casos dos operadores binários, tá? Eles vão ter que entrar sempre tendo pelo menos 2 operadores. Multiplicação, divisão, resto de divisão e exponenciação. Então, aqui, para adição, o símbolo é o de mais, a subtração é o símbolo é o menos, a multiplicação é o asterisco, a divisão, a barra, o resto da divisão é o símbolo de porcentagem, vários pontos aqui para a gente falar sobre ele, e a exponenciação, dois asteriscos juntos. Eu vou puxar primeiro esse cara aqui, porque ele pode gerar confusão na cabeça de vocês. Ele tem um símbolo de porcentagem, mas ele não serve para fazer porcentagem. O que esse cara faz? Ele pega o resto de uma divisão, ele retorna, ele é um operador que vai retornar o resto de uma divisão. Então, por exemplo, esse cara aqui ele é muito útil no nosso dia a dia, porque a gente pode estar precisando saber, por exemplo, se o número é par, se a gente quiser pegar, intercalar linhas, por exemplo. Eu tenho uma tabela e eu quero pegar sempre a primeira linha e pula uma, depois a terceira linha, pula uma, a quarta linha. Então, eu posso fazer isso utilizando o resto de divisão para eu saber o que eu quero trabalhar. Então, vamos fazer um exemplo aqui de resto de divisão para a gente entender. 3 dividido por 2, para a gente ver ali, né? O que dá? Ele dá um número quebrado, que é 1,5, certo? Mas qual que é o resto de uma divisão de 3 por 2? A gente sabe, porque a gente já fez isso 1000 vezes, a gente consegue fazer facinho. A gente sabe que o resto de uma divisão de 3 por 2 vai ser 1. Então a gente pode ver ali que o resultado é 1. Se eu quiser saber, por exemplo, supor que ó, vou criar uma variável par e vou jogar para ela o número 934. Cara, 934 é par? Será que é par? Como que eu sei disso? Eu sei, por definição matemática, que qualquer número dividido por 2, que o resto seja 0, ele é par. Ou seja, qualquer número divisível por 2 é par. Então, vou colocar aqui par. Resto de divisão, 2. Se ele me retornar 0, ele é par. Então, a gente já até consegue ver aqui que ele realmente é um número par. Beleza. Um outro cara que é legal a gente dar também uma esmiuçada, que é a exponenciação. A exponenciação ele vai fazer, por exemplo, se eu quiser saber 2 ao quadrado, vou utilizar aqui o símbolo de exponenciação. Mas e se eu quiser saber a raiz quadrada de um número? A gente sabe também, por definição matemática, que a raiz quadrada, ou raiz cúbica, raiz qualquer coisa, nada mais é do que o número que você quer saber elevado a 1 sobre alguma outra coisa. Então, por exemplo, vou explicar melhor aqui, que eu acho que esse exemplo ficou um pouco confuso. Se eu quiser saber a raiz quadrada de 4, eu vou pegar 4 elevado, né,
a 1 sobre 2. Qualquer número elevado a 1 sobre 2, o resultado é a raiz quadrada dele. Deu um erro ali, eu escrevi console errado, vou apagar aqui. Ali temos o resultado 2. Se eu quiser saber a raiz 16, a raiz 16 de 4, sei lá. Então eu vou pegar 1 sobre 16. E aí a gente tem o resultado que é 1,0905, beleza? Então, de matemática básica, esses operadores matemáticos aqui vai contemplar tudo que a gente precisar saber. E assim como na matemática, no JavaScript a gente tem precedência desses operadores. Então, se a gente escrever aqui uma expressão maiorzinha, né? Vamos colocar aqui, ó. 4 mais 5 vezes 7. Não vou salvar ainda pra gente bater um papo aqui. Na matemática, a gente sabe que a multiplicação tem precedência sobre a adição. Então, isso aqui tem que acontecer primeiro que isso daqui. E o JavaScript, ele é assim também. Ele tem o símbolo de multiplicação tem precedência sobre o símbolo de adição. Então, 5 vezes 7, a gente vai ter aí o valor de 35. 35 mais 4, 39. Ele retornou aqui. Ele não faz a leitura na sequência, como, por exemplo, algumas calculadoras fazem. Se você digita a expressão inteira, depois aperta no resultado, o valor vai ser errado, né? Que ele vai fazer 9 vezes 7. E aí o valor vai ser 63. E é incorreto, né? A gente não pode ter esse tipo de operação sendo feita de forma incorreta. Vamos inverter aqui para vocês verem que ele faz da forma corretinha. 4 vezes 5 mais 7. Então aqui 4 vezes 5, 20, 27. E o valor está aqui, 27. Maravilha. Eu vou passar aqui dica para vocês, que é o MDN. O MDN é o site de referência de JavaScript criado pela Mozilla, se eu não estou enganado. Bom, eu vou abrir aqui o nosso Chrome full screen e vou colocar aqui, ó, numa aba nova, MDN Operator Precedence. Vamos abrir aqui. Aqui no o MDN, ele tem uma referência completa. Tudo que existe no JavaScript, você vai encontrar uma referência, uma explicação, um resumo completo no MDN. Então aqui a gente pode procurar a tabela de precedência. Então, como a gente já estava falando, né? Assim como na matemática, os operadores têm precedência sobre os outros. E aqui, nessa tabela, ele traz a precedência de tudo, não apenas de operadores matemáticos. Então, é óbvio que ninguém precisa decorar essa tabela, mas é importante a gente saber que algumas coisas têm precedência às outras, para na hora que a gente estiver escrevendo o nosso código, a gente entender o que o JavaScript vai ler primeiro e depois e as outras coisas por último, né? A gente entender a ordem que vai ser lido. Então, tudo que tiver entre parênteses, ele vai fazer essa precedência. Então, tudo que tiver dentro de um parênteses, ele vai ler primeiro. Já vou pular aqui, ó. Pro incremento pós-fixado, então quando você escreve um número, uma variável x, esse cara é lido antes do que outras operações que você pode fazer. O decremento também, né? A mesma ideia. E aí, eu quero mostrar esses dois aqui, que é o que eu falei no comecinho da aula, que é o negativo unitário, né? Que é o operador de negação, e o positivo unitário. Então perceba que, ó, ele tem uma precedência muito grande. E os operadores matemáticos, eles aparecem logo aqui abaixo, ó, que é o de exponenciação, seguindo a mesma ideia da matemática. Então, as regras matemáticas estão basicamente a partir aqui do 15, que é exponenciação, multiplicação, divisão. Aí temos o resto, né, de divisão, que não é bem um operador matemático, a adição e a subtração. E aí aqui depois temos uma lista enorme de outros operadores que a gente vai ver um pouquinho mais para frente no nosso curso. Maravilha? Agora eu vou estar trazendo algumas peculiaridades
do JavaScript. O que eu quero dizer com peculiaridades quando eu estou falando JavaScript? Deixa eu só ajeitar aqui. Bom, assim como a maioria das linguagens, o JavaScript ele faz conversão de tipo para determinadas funções que a gente utiliza. O que isso quer dizer? Que se, por exemplo, eu for usar um alerta, eu passar um número, ele faz essa conversão automaticamente desse número para uma string. E esse tipo de conversão faz com que algumas operações matemáticas tenham algum resultado esquisito. Bom, vamos ver os exemplos mais clássicos que temos, onde todo mundo fala que o JavaScript é muito louco. Console.log 4 mais string 4. Ele vai dar um retorno string 44. E na nossa cabeça é muito difícil entender, né, que aparentemente é uma operação matemática que está acontecendo aqui, mas que retornou 44. Mas o que na verdade no fundo está acontecendo? O JavaScript ele está fazendo uma conversão aqui. O símbolo de mais, além dele fazer a adição e ser um operador positivo unitário, ele tem mais uma função, que é a função de concatenação. Lembra lá na primeira aula que a gente tinha a template string que fazia concatenação? A gente pode também concatenar strings dessa forma aqui. Temos duas strings, coloco mais e ele vai juntar as duas strings em uma string só, que é exatamente o que aconteceu aqui. E aí, neste caso aqui, o que o JavaScript faz? Ele converte isso em string, junta as duas e dá o output pra gente. Aí, isso daqui é o que deixa as pessoas inconformadas. Vou dar um exemplo com outro número. E aí, isso daqui vai retornar -2. Tá, mas vamos entender a fundo isso daqui. Eu falei que o símbolo de mais, ele tem 3 funções, certo? Que é adição, positivo unitário e concatenação. O símbolo de menos, ele tem 2 funções, que é o negativo unitário e subtração. Então o JavaScript aqui, ele está fazendo uma conversão diferente daqui. Aqui ele está convertendo o 4 em um tipo numérico. Diferente daqui, que ele está convertendo esse 4 aqui para texto. Então, é por isso que quando a gente vai fazer essa subtração de 2 menos 4, acontece esse -2. Não tem nada muito absurdo. A linguagem ela funciona perfeitamente fazendo isso, entendeu? E temos alguns outros tipos de conversões também, relacionado àqueles outros tipos que a gente falou na aula anterior. Então, vamos criar aqui uma variável x novamente, não vou atribuir nenhum valor para ela. Lembrando da última aula, uma variável criada sem nenhuma atribuição, ela tem o tipo undefined acoplado a ela. Console.log. Se eu fazer x mais 4, eu vou estar fazendo uma operação matemática numérica com um valor undefined. O JavaScript converte, mantém isso como um número, porém ele retorna um resultado não numérico. Opa, o que aconteceu aqui? Eu já tenho a variável x declarada. x, y, z. Então, temos aqui um retorno none. Vamos só relembrar aqui, né? Que o none, ele também é um número. Então, a gente tem uma operação matemática numérica que retorna um resultado de número não existente, né? Outro caso interessante aqui, vamos criar número nulo e atribuir null a esse número. E vamos analisar qual a conversão que o JavaScript vai fazer para a gente. O nulo, ele converte para 0 no momento de uma operação matemática. Então, o resultado disso tem que ser 5. Beleza? Então, todo nulo que aparecer em uma operação matemática, ele vai ser convertido para 0. Os tipos booleanos também,
podem entrar em operações matemáticas. Verdadeiro aqui. Atribui true. Então, console.log verdadeiro mais 1. O resultado disso tem que ser 2. Se eu passar para falso, ele vai passar a ser 0. E a gente já tem aqui o resultado 1. Vale lembrar também, não me lembro se eu cheguei a falar isso na aula passada, mas para o JavaScript ele faz conversões também de outros tipos para booleano. Então, numérico booleano. Qualquer valor numérico acima de 0, 78. Se eu passar ele para booleano, ele vai passar para 1 ou 0, 1, né? Que ele vai ser sempre true. Então vamos ver aqui, ó. Numérico booleano. Vou fazer uma template string aqui para a gente pegar o resultado de uma forma mais visível na nossa operação aqui. Esse valor tem que retornar um valor verdadeiro pra gente. Peraí. Certo. Então, numérico booleano, ele era 78, mas convertemos para booleano e temos um true aqui. String booleano. Aqui, para quem é programador PHP, pode achar isso esquisito. No PHP, a string 0, dessa forma escrita aqui, ela é falsa. Porém, no JavaScript, qualquer string que não seja a string vazia, ela é verdadeira. A única string que vai passar a ser falso é a string vazia. Acredito que a string com espaço ela já vira verdadeira. Vamos ver isso agora também. Opa. Ó, até mesmo com um espaço ela se torna verdadeira. E no PHP, se a gente faz essa verificação aqui como 0, ele vai dar como false, beleza? Bom, sobre operadores lógicos e sobre operadores matemáticos, isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Eu espero que a fonte tenha ficado um pouco mais visível aqui, que o som tenha melhorado. E qualquer outra dúvida sobre operações matemáticas, se vocês querem mais algum exemplo, algum outro tipo de operação, se ficou algo confuso, diz aí para mim. E muito obrigado e até a próxima aula. Valeu!